canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde e da saúde mental. Eu sou Leonardo Abrão, psicólogo e palestrante. E nós estamos em pleno janeiro, né? Janeiro, que é o início do ano, o início de uma vida, inclusive existem as frases Ano Novo, Vida Nova, e estamos aqui para discutir justamente as possibilidades que o janeiro nos proporciona, em especial em pleno janeiro branco. O que é o janeiro branco? Uma campanha desenvolvida por psicólogos de Uberlândia e região, convidando toda a sociedade, não só uberlandense, a pensar sobre a questão da saúde mental. Onde quer que exista um ser humano, a saúde mental está presente. Portanto, precisamos discuti-la, evidenciá-la, dar a ela o devido destaque. Para hoje, para o programa de hoje, nós convidamos uma cientista social e professora de sociologia, a Leandra Guerin, para nos ajudar a pensar sobre a sociedade em que vivemos e como essa sociedade facilita ou dificulta as questões da saúde mental. Leandra, obrigado por estar aqui. Sua presença é muito bem-vinda. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço a iniciativa aí de trazer as ciências sociais para o debate de um assunto que eu considero também de grande relevância no atual momento que nós vivemos. E a sua contribuição, eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque quando a gente fala em saúde mental, as pessoas tendem a pensar sempre só no indivíduo, psiquismo, no sistema mental particular do indivíduo. Mas nós sabemos que cada indivíduo vive inserido numa sociedade. E nada melhor do que uma cientista social, professora de sociologia, para falar um pouco sobre a sociedade. E esse tema, como que a sociedade tem ajudado ou não a saúde mental dos indivíduos? Com certeza. As ciências sociais, apesar do objeto de estudo estar voltado na compreensão das estruturas sociais, nas instituições, apesar de que alguns sociólogos focam na análise da subjetividade humana, mas, sem dúvida alguma, o lugar do indivíduo é na sociedade, como o sujeito que recebe todos os processos sociais, do momento de socialização, a força das instituições, os valores culturais dessa sociedade. E, com certeza, isso impacta muito o modo como ele vive, o modo como ele encara a vida, o modo como ele se comporta frente aos outros indivíduos, em relação a si mesmo, em relação às instituições em que atua. E, assim, nós sabemos também que as ciências sociais, quando a gente fala ciências sociais no plural, porque ela é composta, Elas são compostas, porque está no plural, elas são compostas por outras ciências, como a sociologia, a antropologia, a ciência política, e uma análise abrangente, ainda abrangendo outras ciências humanas, mas mais focadamente nessas três. Cada qual com as suas contribuições mais específicas nos permite compreender essa relação aí do indivíduo e a sociedade. Essas três principais, a sociologia, a antropologia e a ciência política. Isso. E as três têm que ficar numa gangorra, Leandra? Como assim? Entre o indivíduo e a sociedade. Inclusive, a gente considera que esse é o grande pêndulo metodológico. Alguns autores tendem a compreender como que essa força do coletivo interfere nessa subjetividade, outros partem dessa subjetividade na relação com o coletivo e outros tendem a fazer a interação entre essas duas coisas. E eu quero aproveitar e chamar um poeta, o Carlos Drummond de Andrade, para a gente começar essa discussão. Na revista Fale Mais Sobre Isso, dessa virada de ano de dezembro a janeiro, na qual também lançamos aí a campanha Janeiro Branco, nós colocamos um poema do Carlos Drummond chamado Receita de Ano Novo. E lá no finalzinho do poema, ele fala assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, nós também, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Então, começamos bem com Carlos Drummond, mas nós vamos sair do Carlos Drummond e para Weber, para Marx, para Durkheim, que são os clássicos da sociologia. Como merecer um ano novo, igual o Carlos Drummond está sugerindo, numa sociedade como essa, Leandra? Essa sociedade enlouquecida em que vivemos. Olha, essa é uma grande questão a se pensar, Dentro das ciências sociais como um todo, não há respostas objetivas, soluções previstas, mas sem dúvida alguma o indivíduo ele é um sujeito social, ele é um ator, que tem uma atuação dentro do espectro social e sem dúvida alguma tomar consciência do próprio tempo histórico que se vive, dos grandes dilemas que o próprio indivíduo está inserido socialmente,
sem dúvida alguma, acho que é o primeiro grande passo para se viver melhor, para se fazer as grandes transformações que essa sociedade exige no tempo atual em que estamos inseridos. Então você começou falando da importância do sujeito tomar consciência. Tomar consciência do momento, da condição, né, das circunstâncias em que ele vive, em que ele está inserido. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. A subjetividade humana, a consciência humana não está separada de todos os processos ao qual estamos inseridos. Sem dúvida alguma, o indivíduo tem uma participação e tem espaço dentro da construção da própria história. Isso me lembra aquele pensamento do Marx, que é um dos grandes, clássicos da sociologia, em que ele fala que o homem é sujeito da sua própria história, e tem que ser sujeito da sua própria história, e não simplesmente viver à mercê como uma marionete, aí das forças existentes. E aí, qual que é a sua... Porque o Marx, ele fala em alienação e apraxis, como a tomada da consciência. Como dizer para as pessoas que são inseridas na sociedade de hoje irem atrás dessa conscientização? Bem, no caso, tendo como referência o pensamento marxiano, não é tão simples achar que a consciência brote por si mesma, O Marx, ele entende as relações dentro do capitalismo a partir da luta de classes, mas sem dúvida alguma nós também somos sujeitos inseridos em todas essas contradições da sociedade, que é o grande motor da história. Sem dúvida alguma, o indivíduo, a consciência do próprio ser não foi ignorada na análise marxiana. No entanto, o próprio Marx compreende que nós também, a forma como encaramos a própria sociedade é reflexo do próprio modo como a sociedade organiza suas relações de trabalho. Isso quer dizer que a consciência humana, a conscientização, o despertar, o rompimento com a alienação, também está relacionado com as contradições da própria sociedade, que uma vez se tornando mais claras, e olha que nós estamos vivenciando um momento em que as contradições dessa sociedade capitalista estão evidentes, seja no desemprego, seja na violência explícita cada vez mais que nós vivenciamos, na pobreza, na miséria, na incapacidade às vezes, ou na dificuldade, melhor dizendo, que temos de enfrentar os grandes problemas sociais da sociedade. Então isso acaba sendo uma força motriz para que o indivíduo tome consciência da própria realidade em que vive, assumindo para si, ou devendo, assumir uma ação política transformadora diante da própria sociedade. O Marx, ele coloca o sujeito dentro de uma condição de classe, que seria o proletário, mas análises mais contemporâneas tendem a assumir que o indivíduo, seja na condição de sujeito dentro dos movimentos sociais, na atuação dentro de ONGs, de uma forma geral, nós também podemos ser, tal como Gramsci já havia falado, intelectuais orgânicos, aqueles que, dentro da sua esfera de atuação, agem politicamente na transformação da sociedade em que vive. Legal, isso você falou uma coisa aí, para entendermos a questão da conscientização, tivemos que passar pelo conceito de alienação. No próximo bloco, eu quero que a gente explore mais o conceito de alienação, porque eu acho que tem muita relação com a condição de saúde mental dos indivíduos na nossa sociedade. Pode ser? Próximo bloco falando sobre alienação e saúde mental. O que isso tem a ver com aquilo? Voltamos já.